Vamos para o segundo episódio da nossa série Fé no Dia a Dia. Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias, eu espero que todos vocês estejam bem. E hoje nós temos o segundo vídeo da série que estamos fazendo sobre a fé no dia a dia, a fé além do culto, a fé nas coisas simples, sabe? No ordinário do nosso acordar, do nosso trabalhar, as coisas realmente fora dos holofotes. E nós temos usado como referência para esse vídeo, é lógico, né? Principalmente a Bíblia, a Palavra de Deus e também esse livro aqui de onde surgiu a ideia de fazer essa série de vídeos, que é A Liturgia do Ordinário. Esse livro ele é muito bacana, você não precisa concordar com 100% do que está aqui, mas vai tirar muitas lições. A Tisha ela vai falar sempre ali da fé no dia a dia, de como você ver Deus nos pequenos detalhes, porque muitas vezes a gente corre atrás de grandes avivamentos, de grandes pregadores e esquece de buscar a intimidade com Deus, de ver Deus no nosso dia a dia. E isso é muito importante, esse livro é muito bacana. No nosso primeiro vídeo, que eu vou deixar o card aqui para vocês, a gente fala sobre o acordar, sobre os nossos primeiros momentos, onde que a gente busca começar o dia, se é no celular ou se é na palavra de Deus, se é buscando o Senhor. Então assim, eu vou deixar o card aqui para vocês com o vídeo completo. E nesse segundo episódio nós vamos um pouquinho mais para frente, vamos para o capítulo Escovando os Dentes. Sim, nós vamos falar hoje sobre o cuidado com o nosso corpo e como isso também glorifica ao Senhor. Aqui nesse capítulo, é o capítulo 3 do livro, é Escovando os Dentes, ficando em pé, ajoelhando, prostrando e vivendo em um corpo. E ela começa falando o seguinte: boa parte da vida, inevitavelmente, não passa de manutenção. As coisas precisam de cuidado ou elas se quebram. Passamos a maior parte dos nossos dias e da nossa energia simplesmente evitando a inevitável entropia e decadência. As nossas vidas estão cheias de cuidado e manutenção dos nossos corpos. Esse assunto ele acaba falando muito, muito profundamente comigo, porque é algo com o qual eu luto. E sei que talvez muitos de vocês também travam essa batalha, sabe? A gente vive na correria, vive, né, fazendo 1 milhão de coisas e às vezes a gente esquece de cuidar de nós mesmos. Mas esquece principalmente que não se trata só de vaidade, eu quero ficar bonito, eu quero ficar bonita. Não, se trata de glorificar o Senhor através do nosso corpo, através da nossa saúde. O pastor Luciano Subirá, ele fala muito sobre isso, ele tem até alguns livros, eu tenho aqui alguns que fala sobre, eu tenho no Kindle também, que fala sobre jejum, que fala sobre chegar até os 120 anos. Ele fala muito, ele faz muito esse paralelo com a saúde e com o espiritual. Porque sim, esse corpo em que eu e você vivemos foi o Senhor que deu. E ele não deu esse corpo para que a gente vivesse carregando ele de qualquer forma. O nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo e às vezes a gente esquece desse detalhe. A gente acha que se alimentar bem é algo optativo. A gente acha que fazer exercício físico é algo totalmente optativo, sendo que, na verdade, cuidar do nosso corpo não deveria ser visto dessa forma, não deveria ser visto como algo, se der eu faço, hoje eu não tô afim, não vou fazer. E eu sei, gente, que tem muitas pessoas que vivem uma vida extremamente corrida, que estão assistindo esse vídeo e pensam, tá, Lazy, que horas eu vou fazer um exercício? Eu trabalho, eu pego o ônibus, eu tenho filhos, eu estudo, e eu entendo isso. Eu entendo que a minha realidade, apesar de ser muito corrida também, já é muito mais privilegiada do que de outras pessoas. Eu, por exemplo, vocês sabem, eu não tenho filhos. Eu sei que, imagino pelo menos que a vida de pessoas com filhos é muito mais corrido, não tem nem comparação, independente do tanto de coisas que eu faça. Mas ainda assim a gente precisa achar um tempo para as coisas que são importantes. Se não dá tempo de você ir numa academia, por exemplo, a academia é muito longe, não tem condições financeiras, faz uma caminhada no seu bairro, sabe? Hoje eu não consigo caminhar 1 hora, 40 minutos.
Dá a volta na sua quadra, mas se mova. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem aqui o YouTube com tantas informações boas, sabe? Tantos canais de exercício em casa para você tirar 10 minutos. Tirem, sabe, aqueles vídeos assim, ó, 10 minutos do seu dia para pelo menos se mover um pouco e não deixar enferrujar. A alimentação que para mim é a parte eu acho mais difícil. Porque assim, a gente adora uma besteirinha, mas é manter o foco de que a gente precisa nutrir o nosso corpo. A gente precisa se alimentar bem para ter saúde, para viver bem com a nossa família e para fazer aquilo que o Senhor tem nos confiado a fazer. Porque como eu quero servir a minha família, como eu quero servir a minha comunidade, como eu quero servir na igreja, se eu não tenho saúde para fazer isso? De novo eu volto lá para o pastor Luciano Subirá, que ele diz assim, Deus te deu um corpo para você mantê-lo em saúde para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Ele cita o exemplo de um pregador do evangelho, que eu não vou lembrar o nome dele, mas ele diz assim, Deus me deu um cavalo e uma missão, mas eu matei o cavalo, né? Algo nesse sentido. Tipo, Deus tinha dado uma missão longa para ele, mas ele à beira da morte ele diz, eu matei o cavalo, que sou eu, né, que me levaria até lá, que é o meu corpo, porque eu não cuidei dele. Então, às vezes, Deus tem uma linda missão na nossa vida, algo grande para fazer, mas a gente não tem nem saúde física para fazer isso. Olha esse trecho aqui do capítulo 3, que diz o seguinte: Nosso Criador, que misteriosamente se tornou carne, fez os nossos corpos bons e merece a adoração em e por meio das nossas células, músculos, tecidos e dentes. Aqui ela vai trazer todos os extremos. Quando a gente não entende que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e age de acordo, sabendo que somos mordomos daquilo que o Senhor nos confiou, nós podemos ir em extremos. Tanto o extremo de você achar que o seu corpo tem que ser perfeito, tem que ser admirado, tem que ser belo de qualquer forma, a qualquer custo, e daí sim nós entramos lá na vaidade, quanto você pode simplesmente relaxar e viver a vida como bem entender, como bem quiser, comendo e bebendo de forma desenfreada e também estragando o seu corpo. Mas quando nós entendemos que é através do corpo que Deus nos deu, que nós cumpriremos as missões que o Senhor nos deu, nós vamos tratá-lo pensando em adorar a Deus em cada escolha que a gente faz. Pensando na nossa saúde, pensando como eu posso ser mais forte hoje para fazer aquilo que o Senhor me confiou. E isso é no ordinário, é no seu dia a dia, é na comida que você escolhe comer, é no exercício que você escolhe fazer, mesmo que pouco, para se manter forte, se manter saudável e adorar ao Senhor com o seu corpo. Eu peguei ali na minha estante uns livros do pastor Luciano Subirá que eu falei para vocês. Um é esse aqui, ó, O Cuidado do Corpo. Tá vendo? Esse livro diz o seguinte: com tantos de sua geração, né, Luciano Subirá descuidou-se da boa alimentação, das boas horas de sono, de exercício físico regular. Então, ao ser confrontado por especialistas, percebeu a urgência da mudança que precisava empreender no cuidado do seu corpo. Em sua jornada, Luciano descobriu a sabedoria bíblica sobre a perspectiva da saúde integral, renovando a mente para em seguida abraçar um novo estilo de vida. Aqui ele vai contar o testemunho dele, de que ele estava lá pregando, fazendo missões, e a médica chegou nele e disse assim, olha, você vai morrer. Se você continuar vivendo assim, você vai morrer, você não vai poder fazer tudo que Deus te colocou para fazer. Ela ainda usa, ele fala aqui, né, que essa médica usa um exemplo muito interessante. O nosso corpo é como um cartão de crédito. Você vai passando, e parece que nada tá acontecendo. Mas uma hora a conta vem. E quando ela vem, muitas vezes ela é muito alta. Então, esse livro é bem legal, vai contar essa parte da jornada do pastor. E esse aqui, eu confesso que eu ainda não li, tem aqui na minha estante, mas ainda não li. Eu li o outro dele, que é A Cultura do Jejum, muito bacana também, porque ele vai falar sobre o jejum na Bíblia e sobre como isso também é importante para o nosso corpo. E daí tem esse aqui, ó, Rumo aos 120 anos, que diz o seguinte: é um livro escrito pelo Dr. Aldrin Marshall em parceria com Luciano Subirá, pastor, conferencista, né, enfim. Essa obra aborda questões relacionadas à longevidade, combinando perspectivas bíblicas e científicas para oferecer um guia abrangente sobre como viver uma vida longa e saudável.
Então eu gosto muito desses tipos de livro, e principalmente o pastor Luciano Subirá fala bastante, porque ele vai mostrar como a nossa saúde é valorizada também na Bíblia e nas Escrituras. Então vale muito a pena. Que nesse vídeo nós possamos sair pensando, e eu falo muito pra mim mesma, tá, gente? Muito. Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como nós estamos servindo o Senhor com o nosso corpo. Como nós estamos cuidando do templo do Espírito Santo no nosso dia a dia. E você, o que tem feito por aí? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que pensem muito sobre ele, compartilhem com seus amigos, com quem precisa assistir esse vídeo. E claro, inscreva-se se é novo, deixe o joinha e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Um beijão a todos, fiquem com Deus. Eu espero vocês aqui no canal, no próximo vídeo, e também lá nas redes sociais. Elaíse Cidral em todas elas, bem facinho de achar. Até lá!